Estou pregando uma série de mensagens baseadas nos 10 mandamentos, que estão lá em Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 17. E nós estamos vendo, já há alguns encontros, a segunda sessão dos 10 mandamentos, que apresentam 6 mandamentos que estão relacionados ao homem com o seu próximo. E explica o grande mandamento revelado pelo Senhor Jesus de amar o próximo como a si mesmo. Porque quem ama o próximo como a si mesmo, honra os pais. Você pode repetir depois de mim? Quem honra a Deus? Quem ama o próximo, honra os pais. Não assassina, não adultera, não furta, não dá falso testemunho e não cobiça nada dos outros. Vejamos então o 9º mandamento, que está no verso 16. E é o 5º dos 6 mandamentos que o Senhor deu para a relação do homem com o homem. Vamos juntos, bem forte. Você pode ler bem forte. Pode dizer para quem está do seu lado. Para pelo menos mais um. O que eu quero com isso é que você guarde isso na sua mente. E que depois, ao findar dessa mensagem, você aguarde no seu coração. O salmista disse: eu guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e nosso Deus e impedem que nós sejamos abençoados. Irmãos, em Mateus capítulo 12, versículo 34, o Senhor Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. As palavras que saem da boca de uma pessoa são a expressão bem clara de quem de fato ela é. Deus se preocupa muito com as palavras que saem da nossa boca, por isso Ele nos deu esse 9º mandamento. Uma palavra proferida, ela pode ser uma sentença de vida ou de morte. Por isso a palavra do Senhor diz que a vida e a morte estão no poder da língua, e quem bem a usa, comerá do seu fruto. Aquilo que eu falo poderá se voltar contra mim para minha condenação, ou poderá abençoar a alguém de quem falo ou com quem falo. Esse mandamento é mais uma maneira de expressarmos amor ao nosso próximo, preservando a sua honra por meio das nossas palavras. Irmãos, nós podemos resumir todos os preceitos, toda a lei de Deus em uma palavra: honra. 2 Samuel 2,30, o Senhor disse: ao que me honra, honrarei. Honrar a Deus é obedecê-lo. Honrar aos pais é obedecê-los. Honrar ao próximo é obedecer a Deus, amando-o como a si mesmo. E Deus diz: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Parece que essa lei do Senhor não vale mais para hoje. Não vale mais nem para muitos crentes que dizem que amam a Deus e o temem. Temem nada. Se temessem, não fariam. Falso testemunho não é somente o não falar mentira a respeito de alguém quando convocado em um tribunal. Porque se falar mal, se falar a mentira, e essa mentira for descoberta, aquele que ali está como testemunha, pode se tornar réu. Falso testemunho, meus irmãos, é o mesmo que falar mal de alguém, ou seja, praticar maledicência e fofoca. Em nosso tempo, com as mídias sociais, é muito comum vermos sendo praticado o assassinato de reputação.
O que é isso? É quando alguém, usando o poder de exposição que uma mídia social possui, de falar ao mundo inteiro, principalmente, alguém pratica uma maledicência ou fofoca contra o seu próximo. Maledicência é todo comentário maldoso que difama alguém. Fofoca é quando se ouve um comentário maldoso e o passa adiante. Vamos aprender isso. Repita, por favor. Maledicência é falar mal de alguém. Fofoca é usar o que eu vi de alguém que falou mal de outro alguém, falando para outra pessoa. Há pessoas que são tão perversas no seu interior, que buscando justificar seu ato pecaminoso, dizem assim: eu não estou fazendo fofoca, eu estou apenas fazendo um comentário. Isso é só um comentário. Não existe só um comentário. Se o que for falar não for positivo sobre a pessoa, ou é maledicência ou é fofoca. O ser humano de nosso tempo está tão corrompido que tudo que é imundo, tudo que é mal, tudo que é pecaminoso, é consumido como se fosse algo positivo e bom. Há até programas de fofoca nos canais de TV aberta e nos canais de streaming. Por quê? Porque tem muita gente consumindo esse lixo. Como tem gente dentro de igreja consumindo lixo, fofoca. É a fofoca sobre o ator, sobre o cantor, sobre o apresentador, sobre a pessoa pública. Como tem gente que se alimenta disso. Pessoas consomem essa porcaria. Terrível é que existe até as chamadas fofocas gospel. Tem site específico na internet para falar fofoca para evangélico. Como teria isso se não houvesse no meio cristão? Seja evangélico, católico, cristão. Como seria isso se não houvesse quem consumisse? Como pode um cristão consumir esse tipo de conteúdo e dizer: eu sou filho de Deus? Veja o mal que isso é capaz de produzir. Dá uma olhadinha nessa imagem. Essa jovem de 33 anos foi espancada até a morte por dezenas de moradores após uma página de rede social espalhar um boato. O que é boato? Maledicência. Um boato de que ela sequestrava crianças para praticar rituais de magia negra. Aí desapareceu uma criança. O que as pessoas daquele bairro fizeram? Espancaram ela até ela morrer. Isso foi notícia. A fofoca acabou? Não. Os noticiários estão repletos de notícias, de tragédias como estas que estão sendo apresentadas aí na tela. Tudo isso aí é notícia. Produzido por fofoca, produzido por maledicência. E o que dizer de famílias destruídas por causa disso? Quantas noras e genros sofreram ou estão sofrendo por causa do ciúme de sogras, de sogros, cuja língua destina o veneno da maledicência no meio da família? Quantas cunhadas, quantos cunhados já não mais convivem com os entes queridos do seu cônjuge, porque não tem mais ambiente ali por causa da fofoca de uma cunhada maledicente, ou da fofoca, ou a maledicência de uma cunhada, de um cunhado. Agente de Satanás para destruir.
Quantas adolescentes difamadas por causa da inveja ou do ciúme de outra adolescente na escola, ou de um rapaz, um garoto, que foi preterido por ela. Ou o garoto sofrendo maledicência e fofoca na escola, por causa de alguma menina ou um outro que estuda na mesma escola, por uma razão fútil qualquer. Quanta reputação destruída por causa de só um comentário feito por uma pessoa que tem proeminência na sociedade ou em um grupo social. Falso testemunho agride, destrói, assassina o futuro de uma pessoa. Quanto adolescente eu soube de um caso, quando adolescente eu soube de um caso de um pastor que perdeu o ministério. A esposa o abandonou, os filhos não quiseram mais saber dele, porque uma mulher entrou na igreja durante um culto acusando-o de ter um caso com ele. 20 anos depois, aquela mulher se converteu e voltou naquela igreja para dizer: um dia eu entrei nessa igreja e eu destruí o ministério de um homem de Deus, porque eu me deixei ser cheia de demônios. Eu quis ter caso com ele, ele me rejeitou. Então eu vim aqui e destruí o ministério dele. O que aquela igreja fez? Apenas aceitou. E sabe por quê? Porque aquele pastor tinha dentro daquela igreja gente que tinha sido disciplinada por ele e não gostou. Quando no início do meu ministério, aqui nessa igreja, um grupo de pessoas que fazia parte da liderança e estava em pecado, se revoltou contra mim tão somente porque eu pregava contra pecado, sem saber que elas estavam vivendo aquela sujeira. Eu apenas subia o púlpito e pregava. Eu não conhecia nada dessa igreja. Quando eu vim para cá, eu não quis ler uma página de ata dessa igreja para conhecer nada. Eu quis ser pastor de todo mundo, independente da realidade que fosse. Eu ia ser pastor para tratar aquele que tivesse, na condição que tivesse. Eu não queria ter reserva, eu não queria ter pé atrás com ninguém, mas eu subia o altar e pregava a palavra do Senhor contra pecado. E havia muita gente dentro da igreja que sabia o pecado daqueles que eram líderes e não faziam nada. E a palavra de Deus diz que aquele que se omite de fazer o que sabe que deve fazer, comete pecado, e o outro está em pecado, vai estar em pecado também. Certa vez eu preguei dizendo: tem crente que pede oração na igreja pelos filhos que estão no mundo e não querem saber de igreja. Mas sabe por quê? Porque quando o crente chega em casa depois do culto, fala mal do irmão, fala mal do pastor, fala mal do sermão, e os filhos estão pensando: se a igreja de papai e mamãe fosse boa, fosse igreja de Deus mesmo, eles não chegavam de lá e ficavam falando mal. E você quer que seu filho vá para a igreja? Um casal da liderança saiu daquele culto, reuniu os demais da liderança em uma sala para chorarem e dizerem que eu estava vindo para o púlpito para expor a família deles. Como naquela mensagem eu falei sobre outros pecados, outros também enraiveceram e se voltaram contra mim e se uniram com aquele casal. E em vez de reconhecer o pecado, se arrependerem e consertarem suas vidas, se revoltaram e passaram a praticar maledicência, espalhar fofoca dentro da igreja, espalhar fofoca na comunidade, contra mim, até chegarem ao ponto de provocarem uma assembleia para a igreja decidir me tirar do ministério. Louvado seja o Senhor, que no meu caso, foi o mal que saiu da igreja. Porque embora eu fosse pastor aqui há pouco tempo, a igreja via os frutos de rebelião naquelas pessoas.
Pois como diz o Senhor Jesus, registrado em Lucas capítulo 12, versículo 2, não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Muitos irmãos sabiam, mas eram omissos, covardes, medrosos. Imagina, irmão fulano é diácono, irmão Beltrano é presidente, vice-presidente. Meu irmão, em nome de Jesus, olha para quem está do teu lado. Se é membro da igreja, olha para aí. Não tem diferença nenhuma de você. Pode ter a posição que for no ministério. Na igreja de Jesus não existe irmão máximo e irmão mínimo. Existe irmão que está com maior responsabilidade do que o outro, mas ele não é maior do que ninguém. A começar de mim, o pastor. Não há ninguém na igreja de Jesus que seja isento de ser exortado se estiver em erro. E o crente que se exime de fazê-lo está em pecado. Permitindo a doença, permitindo a enfermidade, permitindo Satanás estar dentro da igreja, fazendo arruaça e transformando de noiva de Cristo em prostituta, em adúltera. Irmãos, maledicência e fofoca são instrumento de assassinato moral. E aqueles que o praticam não ficarão impunes. Essa é uma das razões pelas quais o Senhor Jesus diz: nem todo o que me chama de Senhor entrará no reino do céu. Muita gente está sofrendo depressão. Muita gente suicidou. Muita gente foi injustamente morta por consequência de uma maledicência ou fofoca. A gente diz: não, se entrar aqui um travesti, um trans alguma coisa, vai ser recebido com amor e carinho aqui. Amém, irmãos? Até hoje não entrou nenhum, mas eu não vejo a hora disso acontecer. Por quê? Porque a gente só é o que é quando a gente tem que se revelar naquilo que verdadeiramente somos. Muitas pessoas não vêm a uma igreja como esta, porque não é só essa. Porque ficam receosas do julgamento que a igreja vai fazer. Qual é o juízo que a igreja vai fazer de mim, se eu for lá? Aí eu me converti, mas eu ainda tenho esses trejeitos. Isso é uma questão de mudar, de transformar. Isso leva tempo para eu pegar e, peraí, essa mãozinha não pode ser muito assim, ela tem que ser... Se eu sou homem, eu tenho que ter postura de homem. Se eu sou mulher, eu tenho que ter postura de mulher. Não basta desfazer o que foi feito, não basta tirar a roupa trans e vestir a roupa do meu sexo real. Eu preciso ter postura. Aí, entra na igreja, será que vão ficar olhando para mim, vão ficar cochichando? Tem muita gente que não vai à igreja por causa disso. E qual é a igreja que sobra para eles? É a chamada igreja inclusiva. Qual é a igreja inclusiva? Aquela que diz: seja trans, continue sendo trans, porque Jesus recebe todo mundo e aceita a si mesmo. Deus te fez desse jeito. Até o Papa falou isso um pouco tempo atrás. Porque em muitas igrejas não tem lugar. Irmãozinho, ele se converteu, né? Mas já deu tempo suficiente para começar a ser diferente, né? Onde está o amor? O Senhor não mandou ninguém julgar ninguém. O Senhor disse: pelos frutos julgareis. É isso? Pelos frutos julgareis. O que diz a palavra do Senhor? Pelos frutos os conhecereis. Tem que olhar o fruto. Que fruto que está dando?
Ah, não, o fruto é dos trejeitos. Os trejeitos não é o fruto. Os trejeitos não é o fruto. Eu conheci rapazes que, por causa da criação que tiveram, eram tão gentis, tão educados, tão delicados, que qualquer um dizia assim: você é homossexual. E não era. E por causa daquele jeito, foram tremendamente feridos. E se fosse, a gente vai tratar de que jeito? Como é que a gente vai tratar o homossexual, a lésbica, o trans? Como é que a gente vai tratar? Como é que Jesus trataria? Falando mal? Fofocando? Ou expressando amor? Eu posso expressar amor não concordando e não aceitando a prática do outro. Quando o Senhor diz: ama teu próximo como a ti mesmo, Ele está dizendo também: olha para dentro de si. Alguém já disse, quando você apontar um dedo para uma pessoa, lembra que tem pelo menos 3 apontados para você. E quando aquela adúltera foi levada até Jesus, aqueles que estavam ali diziam: a lei manda que ela seja apedrejada, e tu o que dizes? Ele disse: ué, a lei não manda apedrejar? Apedreja, só que faz uma coisa: o primeiro de vocês que não tiver pecado, seja aquele que lança a primeira pedra, ou aquele de vocês, lança aí a primeira pedra. E eles reconheceram que eram pecadores, por isso nenhum deles jogou a pedra. Ah, irmãos, maledicência e fofoca são instrumentos de assassinato. Tem muita gente dizendo: eu nunca matei ninguém. Não, você nunca falou mal de ninguém. Você nunca contribuiu para o assassinato moral de ninguém. Eu tenho que confessar, eu já fiz isso. Lá atrás, quando não tinha Jesus. Me lembro disso. Muita gente está sofrendo depressão, muita gente suicidou. Essa semana soubemos de uma influencer que fora trans, que se converteu, mas acabou suicidando. Ela disse que recebeu Jesus, estava no caminho, no começo da caminhada. Eu imagino a dificuldade, porque eu lido com pessoas que estão nesse processo. E não é fácil para elas. Quem aqui já teve carrapato agarrado em si? Já teve um carrapato? Foi num lugar, foi na roça, um carrapato agarrou. É fácil tirar o carrapato? É fácil? É difícil. E se você pega o carrapato, você arranca com vontade, depois você ainda vai ter uma infecção naquele lugar. É assim ou não é? Vai inflamar, sim ou não? Porque a unha dele, a garra dele ficou dentro, cravada. Parte do corpo dele está cravada no seu poro. Só tem um jeito de tirar o carrapato totalmente. É se você aquece um objeto metálico até ele ficar vermelho, você põe em cima dele, aí ele solta as patas todas na hora e morre. Mas arrancar o carrapato dá muito trabalho. Não é de qualquer jeito. E tem gente que quer arrancar da pessoa aquilo que durante tanto tempo foi formado nela. Ela já se converteu, ela já está transformada por dentro, mas por fora ela ainda tem algumas coisas que precisam ser alteradas, mudadas. Eu não sei, não estou aqui dizendo nada de que tenha sido isso, mas não sei, pela experiência que tem, talvez aquela pessoa não tenha suportado o fato de ser daquele jeito. Ah, irmãos, mesmo a verdade a respeito de alguém que deponha contra a imagem deste, somente deve ser dita a quem de direito, e em momento específico para isso, e como determina a palavra de Deus, sob o aval de pelo menos 2 testemunhas. É o que diz o Senhor Jesus em Mateus 18, 15 a 17. O Senhor Jesus ordena: se o teu irmão pecar contra ti, vá e a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se ele o ouvir
ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar ouvi-los, conta a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, então trate como pagão. Não tem que ficar aí no meio de vocês, porque ele não quis. E o Senhor ordena àqueles que se dizem ser seus filhos: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Pastor, mas aí é se eu estiver falando a verdade. E se eu estiver falando aquilo que é verdade a respeito da pessoa? O nome disso é o quê? Você está falando com a pessoa. Jesus diz, então ela está errada. É verdade. Jesus diz, vai até ela. Ah, hein? Eu vou procurar o irmão fulano, que é líder do ministério, diácono. Ah, hein? Eu vou procurar o pastor. Irmãos, uma vez, eu estava tratando uma pessoa de longe. Eu cuidava daquela pessoa, passou um tempo próximo, então estava aqui entre nós, eu estava cuidando daquela pessoa, e depois ela teve que mudar, foi morar em outro lugar, passou muito tempo lá. Um dia ela liga para mim, desesperada. Por quê? Porque o camarada que era o pastor daquela igreja era um adúltero. E ele estava dando em cima dela. E eu tive testemunho dela. E eu, como pastor, ouvindo o testemunho dela, dizendo, pastor, é adúltero. Me deu uma carona, pastor. Passou a mão na minha perna. Tentou me seduzir, tentou me levar para um motel, pastor. Eu faço o quê? Eu disse, chama 2 diáconos da igreja, conversa com eles. Porque é isso que a palavra de Deus manda fazer. Você fez? Não. E eu estou daqui doido para ir lá, irmão, e pular na jugular daquele cara que se diz pastor. Porque eu sou pastor. Eu estou aqui, irmão, cheio de vontade de ir lá na ordem dos pastores daquela região, dizer assim, irmão, esse cara, eu estou aqui, irmão, mas eu não posso. Pastor, e o senhor sabe, e o senhor não faz nada. Jesus diz que quem é que tem que fazer, irmão? Hein? Eu sei, mas ela não quer testemunhar contra ele. E aí, faço o quê? O que você faz? Se eu faço isso, eu sou o quê? O que eu sou? Fofoqueiro. Eu ouvi uma maledicência, comprei aquele peixe e estou passando para o outro. Se é verdade, ela tem que se posicionar. Meu irmão, se é verdade, você tem que se posicionar. Se você não se posiciona, você é covarde, você vai pagar o preço disso com Deus. Mas você não pode dar uma de leve trás, vai lá e fala, você será um assassino de reputação. E se não for verdade? E se aquilo que eu estava ouvindo daquela pessoa que, enquanto estava sendo cuidada por mim, estava sendo cuidada por mim, mas o que eu podia fazer colocando a mão no fogo por aquela pessoa? Se ela não quer fazer aquilo que deve. E a palavra de Deus diz, aquele que não faz aquilo que sabe que deve fazer, comete o quê? Pecado. Agora se coloca no meu lugar. Porque depois eu fiquei sabendo que havia outras pessoas. Eu te pergunto, por que é que ninguém tomou posição dentro da igreja? Sabe, irmãos, quando alguém fala mal de pastor e fala mal da igreja, muitas vezes a responsabilidade é da igreja. A igreja toda, pastor? Não, de alguns que ficam sabendo. Sabe por quê? Esse tipo de coisa não fica guardado. Sempre tem mais alguém que sabe.
Porque a palavra de Deus é verdade e ela se cumpre. Diz a palavra do Senhor, não há pecado que fique escondido debaixo do sol. E por que tem doença? Porque não se procurou tratar. Todo mundo que se torna membro dessa igreja, não se torna membro dessa igreja, sem vir aqui, diante de toda a congregação, perante Deus e o diabo, para dizer, eu assumo aliança com essa igreja de preservar a saúde da igreja. Eu vou proteger a unidade dessa igreja. Como é que se protege a unidade da igreja? Igual se protege a unidade do casamento. Você é marido, você quando você tem seus problemas com a sua esposa, você vai lá na sua casa, seu pai, da sua mãe, você fala com o seu irmão? Você fala com a sua mãe? Você fala? Ah, porque minha mulher, você fala? Você, minha irmã, você tem um problema com seu marido, você chega diante dos teus filhos, ou para a tua mãe, ou para o teu pai, ou para o teu irmão, para a tua irmã, você fala. O que você está fazendo? Você está assassinando a sua casa. Você está assassinando o seu casamento. Amanhã, você está arrependida, está lá de beijo e abraço no solove com seu marido, com a sua esposa, mas as pessoas com quem você enfeitiçou, porque é feitiço. A maledicência e a fofoca são pecados de feitiçaria. Está destruído. Acabou. Amanhã você está de beijo e abraço com o seu cônjuge, mas a imagem dele ou dela diante dos seus familiares foi destruída. O Senhor Jesus diz, vai e confronta entre você e ele só. Se ele te ouvir, resolveu. Se não te ouvir, leva 2 testemunhas além de você. Fulano e Beltrano, vocês são 2 pessoas maduras, equilibradas, têm testemunho cristão, aconteceu isso, já fui até aquela pessoa, agora estou contando para vocês, não por maledicência, estou contando para vocês, para obedecer a palavra do Senhor em Mateus 18:16. Preciso que vocês vão comigo, para que tudo que eu falei com vocês, eu possa falar na frente dessa pessoa, para a gente confrontá-la, para ela deixar o erro. Mas quantos são aqueles que têm a disposição para obedecer ao Senhor? Vou fazer isso? Depois eu é que ainda saio como errado. Você tem coragem de dizer, eu já fiz isso? Já me omiti? Não precisa levantar a mão, não. Eu já me omiti? Eu já tive essa postura? Eu vou fazer isso, depois eu é que saio de errado, eu ainda que vou pagar uma de errado ainda. Importa agradar a Deus, que o mundo inteiro fique contra mim, meu irmão. Se o que eu estou fazendo é o que Deus se agrada. Se Deus estiver feliz comigo, Ele é capaz de, por minha causa, mudar tudo. Porque como disse na oração aqui, o Vitor, por causa de um homem, Deus parou o sol. Quem era ele? Quem lembra dele, o nome dele? Quem foi esse homem? Quem sabe, irmão? Quem foi esse homem? Josué. Ah, meu irmão, minha irmã, o Senhor diz, não diga a respeito de ninguém aquilo que não seja a verdade. Mas se for a verdade, a palavra do Senhor determina. Confronta primeiro. Pastor, mas o que eu vi foi um crime. Pastor, eu vi o marido bater na mulher. Aí você vai na delegacia e você dá parte dele. Aí quando a delegada chegar,
a mulher vai dizer assim: não, eu tropecei e caí. Você pode ainda ser processado por estar fazendo uma calúnia. Você entendeu? Então quem é que tem que denunciar esse marido? Quem é? Minha irmã, minha amiga, você que está ouvindo, se você apanha do teu marido e não quer ir na delegacia e da parte dele, continua apanhando e fica calada. Não reclama da vida. Porque a lei já te dá garantias. Você está sendo abusado? A lei te dá garantias. Agora, se não for a verdade, a lei que te defende, a espada corta dos dois lados. Pastor, se uma mulher sendo abusada pelo marido, apanhando do marido, vier falar com o senhor, o que o senhor faz? Na hora, eu pergunto para ela: vai falar isso tudo diante do delegado? Eu vou contigo, mas quem vai abrir a boca lá e falar é você. Eu vou contigo. Mas não vai sair da minha boca uma palavra, porque quem tem que falar é você. O problema é que às vezes se fala coisas que não se confirma depois. E isso vira o quê? Maledicência. Meu irmão, minha irmã, toma cuidado. Todo pecado requer o seu preço. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é sofrimento e a morte eterna. Por isso, honre a Deus e honre o seu próximo. Não fala do seu próximo aquilo que você não sabe que é verdade. E se for a verdade, o Senhor Jesus já estabeleceu de que maneira se deve falar a verdade. Porque não é porque é a verdade que eu vou pegar e vou falar de qualquer jeito. Não pode ser assim. Pensa sobre isso. Agora eu quero perguntar, meu irmão, você está pensando sobre isso, está refletindo agora? Você consome fofoca gospel? Você dá ouvidos? Naquela hora que o jornal do meio-dia, de 1 hora, está lá dando o noticiário, de repente muda para entrar aquela ou aquele apresentador, apresentadora, que vai começar a falar do artista, da vida do artista, porque ele casou, porque ele largou, porque você dá atenção para aquilo, você consome essa sujeira. Deixa eu dizer para você, o que é que você está fazendo? Você está colocando demônios dentro da sua casa. Você está dando lugar para espíritos imundos dentro da sua casa. Eles não entram onde eles não são bem-vindos. Eles não ficam onde eles não são desejados. Mas uma vez que eles entrarem, eles só saem sob o poder do Senhor Jesus. E aí não basta você ser crente e andar pela casa dizendo: eu repreendo, eu rejeito, se você não reconhecer, confessar, pedir perdão e fazer conserto. Você pode repreender, você pode rejeitar, você pode fazer o que for, o demônio está dentro da tua casa. Por quê? Porque enquanto tiver sujeira, é igual barata. Você matou uma, matou duas, você acha que não tem mais nenhuma. Mas você continua largando o resto de comida, farelo que cai, e você joga da pia, cai no chão, você deixa para limpar no dia seguinte. Você vai dormir, a barata vem. Enquanto tiver sujeira, eles vão estar lá. É assim com todo espírito imundo, espírito de contenda. Você tem a disposição de ser humilde para ouvir e refletir, ou você simplesmente rebate? Você se defende? Você ouve primeiro? Coloca diante de Deus, você é crente.
Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você ouve e vai para Deus e diz: Senhor, fulano falou isso, me confrontando, Senhor. Eu não consigo ver isso em mim. Isso é verdade? Se isto é verdade em mim, Senhor, em nome de Jesus, me mostra. Me dá uma outra experiência, me dá uma experiência que me mostre, me confronte isso, para eu ter certeza, porque eu tenho dificuldade. Eu ouvi isso daquele meu irmão, mas não consigo, Senhor. Está fervendo dentro de mim. Porque eu olho para aquele meu irmão e eu vejo certas falhas nele. Aí por causa das falhas dele, você não aceita as tuas, que são confrontadas por ele. Quem é perfeito? Veja que Jesus diz assim para quem é imperfeito. Ou você que é imperfeito. Você viu uma imperfeição do seu irmão? Vai lá e fala só com ele. Aí foi lá e falou só com ele. Mas esse irmão que é imperfeito, olha para o outro e sabe que ele é imperfeito e diz assim: quem é você para falar comigo? Arrogância, rebeldia, indisposição para melhorar. Foi Jesus quem disse. Sabe quem é que vai bater na tua porta e dizer assim: meu irmãozinho, isso aqui está errado. Sabe quem é? Alguém imperfeito igual a mim. Igual a você. É ele quem está usando aqui, ó. Ele está usando um cara imperfeito. Você acha que eu sou perfeito? Aqui, nossa declaração de visão é: queremos ser uma comunidade viva de cristãos autênticos. Não existe nenhum cristão autêntico nessa igreja, a começar de mim. Mas nós queremos ser. Isso significa dizer que eu estou pronto e disposto a você chegar diante de mim e dizer assim: pastor, eu tenho convicção que o senhor está errado nisso aqui, ó. E eu tenho que ouvir. Parar para refletir e ver: será que eu não estou errado mesmo? Vou colocar diante de Deus. Se é alguma coisa que eu não consigo enxergar, eu vou pedir a Deus: Senhor, mostra aí. Porque se eu estou errado, eu não posso estar errado só com essa pessoa. Então, meu irmão, minha irmã, passe em revista agora a sua vida. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém será santo e imperfeito, mas todos temos que ser santos, separados e exclusivos para Deus. Se eu erro, eu preciso corrigir. E como eu não consigo enxergar o que está nas minhas costas, nem mesmo se eu tiver um espelho diante de mim, eu não vou conseguir ver. Eu posso virar de costas para o espelho, mas eu não consigo ver certas áreas das minhas costas. Eu preciso de você para isso. E se eu não tiver disposição de humildade para te ouvir, eu nunca serei diferente. Eu continuarei sendo o arrogante, o presunçoso, o prepotente, que olha e diz assim: mas você também. E com isso eu nunca vou ser diferente. Vou continuar dando lugar para aquele demônio agir e ter direito na minha vida, naquela área, e vai roubar de mim algumas coisas que eu não vou conseguir vencer, não vou conseguir romper. Por quê? Porque eu não tenho disposição para ser tratado. Talvez você tenha hoje que dizer: Senhor, eu quero te pedir perdão. Eu tenho sido assim. Eu tenho tido essa dificuldade, Senhor. Eu tenho tido essa dificuldade. Eu já contei aqui e vou contar de novo, porque pode ser que alguém não tenha ouvido. Quando eu era seminarista, eu estava servindo a primeira igreja batista em Paracambi. O meu pastor, na época, pastor Ezequiel Ribeiro de Moraes, ele tinha um sítio em Tinguá. E num feriado ele levou a igreja inteira para o sítio dele. E ele convidou uma psicóloga. E essa psicóloga tinha sido esposa de um pastor. Eu era noivo, estava com casamento já marcado entre mim e a noiva, só faltava nós definirmos isso na agenda da igreja, íamos conversar com o pastor. Eu construí uma casa num terreno que era dela, da família, terreno de herança dela. Mas ela começou a entrar em depressão, e nosso relacionamento foi ficando difícil. O pastor então encaminhou-a para se submeter a ser cuidada por essa psicóloga.
E um dia, a minha noiva, né, chega para mim e diz assim: olha, eu estou terminando com você, não vou mais casar com você. Eu falei: mas o que aconteceu? Eu falei: não, eu não consigo mais, não dá para eu ser, nós não vamos mais casar. Mas o que aconteceu? Não, eu estou sob esse tratamento aí, a psicóloga conseguiu identificar o meu problema, porque eu não suporto mais andar debaixo da opressão que você provoca em mim. Eu não quero ser esposa de pastor. O problema é que ela, que disse que queria ser minha esposa, sabendo que eu seria pastor, ela começou a receber propostas para progredir na profissão dela, e ela sabia que para ela aceitar aquelas promoções, ela não poderia ser minha esposa, ou melhor, sendo minha esposa, ela não poderia aceitar, porque eu não sabia se Deus ia me mandar para onde. Se Deus me mandasse para Amazonas, se Deus me mandasse para o Iraque, para ser um missionário lá, eu iria, e ela teria que ir comigo. E aí aquela psicóloga, que era divorciada de um pastor, por uma razão semelhante, disse para ela: seu problema é que você está vivendo sob opressão. Você tem que terminar esse relacionamento. Você não vai ser feliz por causa desse relacionamento. Na época, irmãos, eu fiquei revoltado. Eu queria encontrar o capeta para brigar com ele e mandar ele embora, mas não queria encontrar aquela psicóloga. Aí o pastor vai e convida aquela psicóloga para dar uma palestra naquele dia, lá no sítio, em que a igreja inteira estava. E eu só fui por obediência ao meu pastor. E lá está ela, dando a palestra dela, todo mundo em volta ali naquele ambiente, e eu lá, não recebendo nada. Irmão, eu não sei nada do que ela falou, nada. Mas eu estava ali esperando, contando os segundos para acabar aquele momento, para não ter que estar ali, porque eu estava ali só por obediência ao meu pastor, com o coração todo fechado. Aquela mulher podia parar e dizer assim: porque aquele seminarista é lindo, eu ainda ia ficar com mais raiva dela ainda. Mas em determinado momento, eu lá de cabeça baixa, eu ouvi quando ela falou a seguinte frase: porque Deus usa até os propósitos do mal para abençoar o crente, edificar a igreja e glorificar o nome do Senhor Jesus. Naquela hora foi como se Deus dissesse para mim assim: ouve aí, rapaz, que ela vai falar. Eu falei: eu parei tudo. Falei: senhora, por favor. Ela: pois não, o senhor pode repetir essa frase? Pois não, Deus usa até os propósitos do mal para abençoar o crente, edificar a igreja e glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu falei: a senhora pode repetir devagar? Alguém tem uma caneta? Eu não estava lá, irmão, querendo receber nada dela. Não tinha caneta, não tinha papel, não tinha nada. Alguém tem uma caneta para me emprestar? Você tem papel? E eu escrevi: Deus usa até os propósitos do mal para abençoar o crente, edificar a igreja e glorificar o nome do Senhor Jesus. Naquele momento, eu consegui entender que Deus permitiu a ação daquela mulher, no que eu pensei que era para destruir o meu casamento, para me libertar de algo maldito que seria para mim lá na frente. Se eu caso com aquela moça, eu ia ser terrivelmente infeliz, e ela também. E aquilo que estava vindo para mim como mal, que o diabo queria me ver abatido, destruído, caído, Deus ia usar para um dia eu estar aqui agora e dizendo para você: Deus usa até o propósito do mal para abençoar o crente, edificar a igreja e glorificar o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você não tiver disposição humilde, Deus não vai falar com você. A palavra do Senhor diz assim: não se joga pérola a porcos. Deus não vai falar com você. Você pode estar precisando de uma resposta de Deus, você pode estar precisando de uma direção de Deus, você pode estar precisando de uma orientação de Deus. Ele não vai falar com você. Por quê? Porque Ele está usando alguém que você não quer ouvir. Deus já usou uma mula. E a palavra de Deus diz assim: não é para criticar quem prega, critica o que ele está pregando.
Não é o profeta, é a profecia que você tem que julgar. É o que diz a palavra de Deus. Está pregando, está na palavra. Espera aí, deixa eu abrir a palavra de Deus. Ah, rapaz, mas está aqui. É isso aí mesmo. Não tem amparo bíblico para isso. Mas se eu não conheço a Bíblia, eu tenho que chegar diante dele e falar assim: pastor, teve um moço que começou a frequentar essa igreja aqui, há muitos anos atrás. Um dia, naquela época, eu ia até a frente para cumprimentar as pessoas. Hoje não vou mais, porque causa desconforto para muita gente, que é logo embora, e ficar ali na porta, travancando a saída das pessoas. Então, quem quiser me cumprimentar, eu vou ficar feliz demais, vou estar no final do culto aqui, pode vir todo mundo. Se tem uma coisa que eu gosto, é dar abraço, e apertar a mão, cumprimentar. Aí, já era culto da noite, era 9 alguma coisa, eu estou à porta cumprimentando, aí chega ele: pastor, sério, o senhor falou isso assim, 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 a respeito de Pedro, mas eu não concordo com isso não. Eu falei: é mesmo? Puxa, que legal. Você se importa de ficar aqui do meu lado só um pouquinho? Que eu quero te dar atenção, eu quero ouvir você. O que você vai falar? Porque, de repente, o que você vai falar vai me ajudar muito. Ele: eu aguardo sim. E ficou do meu lado, eu terminei de cumprimentar todo mundo. Você se importa de ir comigo na minha sala? Vamos lá. Sabe que hora que ele saiu daqui? 1h30 da manhã. Domingo seguinte, mesma coisa. No outro domingo, mesma coisa. E para quem se lembra dele, alguém sabe do que eu estou falando? Já contei isso aqui antes. Está morando lá em Saquarema, Deus, me deu aquele Silvio, que era gerente do Banco do Brasil aqui em Belfor Roxo, e se converteu. Por quê? Porque ele estava falando daquilo que ele não concordava, com base naquilo que era o pensamento que ele tinha a respeito do assunto. Mas eu tive a oportunidade de, ouvindo, mostrar a palavra de Deus que ele não conhecia, dizer: abre a sua Bíblia aí, você confira comigo, é isso que está sendo dito? Então aquilo que eu falei foi com base nisso aqui. E porque ele teve humildade para ouvir, ele entendeu, enxergou a verdade. Irmão, que não tem humildade para ouvir, será escravo da ignorância. E o não saber está levando muita gente para o inferno também. Coloca diante de Deus. E se você precisa pedir perdão a Deus, porque você praticou uma maledicência, porque você praticou uma fofoca, peça perdão ao Senhor. Abra a tua boca e fala: Senhor, eu peço perdão porque eu falei contra fulano, isso. Porque quando você faz isso, aquele demônio que você deu lugar na sua vida vai embora. Você vai ter autoridade para botar ele para fora. Mas depois que você fizer o conserto, e qual é o conserto? Você vai dizer para Deus: eu vou procurar fulano e vou pedir perdão para ele, porque eu fiz isso. E depois que você fizer o conserto, e aquele fulano receberá ou não, pode chegar assim: não, mas eu não aceito o seu perdão, porque você não vai ser capaz de consertar tudo que você fez de errado. Realmente não vai não, realmente não vai não, mas pelo menos com ele você vai. E aí você vai ter autoridade em Cristo Jesus. Aí você pode dizer para o demônio: espírito imundo que tem agido na minha vida, me impedindo isso, me impedindo aquilo, aquilo outro, por esse pecado, você não tem mais essa autoridade. Sai em nome de Jesus, ele não pode ficar. Quero orar com você? Você ora comigo? Senhor, eu quero te agradecer pela verdade eterna da tua palavra. O Senhor, sabedor da ação de Satanás nesse mundo para corromper, com a intenção de roubar, matar e destruir, fazer da vida humana uma vida desgraçada, uma vida maldita, uma vida sem paz, equilíbrio e satisfação. O Senhor que nos ama, nos deu a tua palavra, que é revelação para nós, que nos aponta a direção certa, que nos mostra como ter o nosso caráter transformado, a nossa personalidade moldada, para parecermos com o Senhor, para limparmos as nossas vidas, de modo que Satanás não tenha direito legal para roubar de nós.
Obrigado, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Tua palavra é a verdade que nos limpa, que nos purifica, que nos confronta, para que pela graça do Senhor Jesus, confessando os nossos pecados, sejamos perdoados, lavados e purificados e tornados mais brancos que a neve. Senhor, recebe as nossas vidas no teu altar, tantos quantos agora, Senhor, recebendo essa palavra, sendo confrontados por ela, reconhecem a sua necessidade e arrependidos estão confessando e pedindo perdão, Senhor, e sairão daqui para fazer o conserto devido. Que naquele momento a manifestação do poder do Senhor se faça de modo inequívoco, que eles sintam paz naquele momento como sinal da alegria do teu coração. E todo espírito que tem conspirado, agido e se apropriado e roubando dessas vidas, larguem-nas, saiam, batam em retirada, em nome do Senhor Jesus, elas sejam livres para a tua glória. Recebe, Senhor, o culto que a ti prestamos. Recebe, Senhor, cada vida que se colocou no teu altar e consagrou ao Senhor a sua adoração sincera e a fidelidade com corações puros e mãos limpas. E leva-nos agora com a tua graça e a tua paz, Senhor. Por tua bondade, querendo o Senhor, nos dê a oportunidade de estarmos aqui logo mais, para junto mais uma vez sermos a tua família reunida e celebrando a tua glória. E o amor do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, a graça bendita e salvadora do Senhor Jesus Cristo, Filho amado, as ternas e doces comunhão e consolação do Senhor Espírito Santo, sejam sobre todos nós e sobre todo o teu povo espalhado ao redor de toda a terra, hoje e até que o Senhor nos leve para junto de ti por toda a eternidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.